Rapaz, aqui eu diria bom dia, né? Mas para você que vai assistir esse vídeo, talvez seja boa madrugada, boa manhã, boa tarde, boa noite, eu não sei. Aqui são exatamente, agora são 8 horas da manhã. Como vocês podem ver aí, o dia cinzento, mas um frio, né? Suportável, mas tá fazendo friozinho. Tô aqui num lugarzinho que é o fim do mundo. Vocês vão ouvir o cachorro latindo, o gato miando, canto dos bichos aqui, né? Peru, pavão. E eu tô aqui com meus brinquedos, né? Meus brinquedinhos aqui, certo? Minha Bíblia. Aqui, ó, já tem um perturbando aqui. Coisinha braba que tem aqui, ó. Fica numa fazenda, né? A gente tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um rancho. E eu todo descabelado fazendo um vídeo pra vocês aqui. E vemos fazer um São João. Olha a fogueirinha lá. Ai, coisa boa. O vídeo vai ficar todo avacalhado, mas eu propus sempre fazer um vídeo dessa forma pra retratar um pouco da realidade, né? As pessoas gostam de fazer efeitos especiais e tal. Eu quero fazer o vídeo do jeito que dá pra fazer. Tô lendo aqui, fazendo o meu devocional, né? É na Bíblia Sagrada. Lendo aqui um texto da Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, né? E, como sempre, eu quero trazer aqui fazer um registro aqui, né? Na verdade, meus vídeos é para mais para registrar esses momentos, né? Falar, vai que um dia, né? Alguém se depare com esse conteúdo e de alguma forma deseje absorver alguma coisa de Deus aqui, né? Então, eu me deparei com um versículo 10, de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, ou rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinião. A gente sabe que a igreja de Corinto é uma igreja problemática, mas o que me chama a atenção é que mesmo ela sendo uma igreja problemática, não deixava de ser igreja. Esse é um primeiro ponto que nós devemos ponderar, né? Devemos aqui atentar para isso. Paulo, quando ele escreve para esses irmãos, ele escreve deixando bem claro o seguinte, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, os santos chamados, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Você vê o tratamento de Paulo, né, tratando com muita abnegação e respeito para com esses irmãos problemáticos, né? E os problemas ali eram sérios, são catalogados no mínimo aqui, assim, problemas é, dessa igreja, no mínimo 11 tipos de problemas gravíssimos, né? Adultério, uma, problemas de divisões de classe, né? Que são os partidarismos e etc. E aqui Paulo faz um apelo no versículo 10 para que esses irmãos eles fossem unidos, falando a mesma coisa, pensando da mesma forma. A gente resume isso da seguinte maneira: maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Não há condição de você ser unido com alguém que tem um pensamento diferente, uma conduta diferente, uma cultura diferente. Você não tem condições de ter uma
unidade plena com essa pessoa, a não ser que você tenha um ponto de contato com essa pessoa. Eu assemelho essa situação, talvez de maneira até equivocada, né, com o relacionamento conjugal. Por exemplo, eu e a minha madame, né, Carla Gardênia, nós somos bastante diferentes em muitos pontos, em muitos aspectos. Mas tem um que suprime, suplanta, supera os demais pontos, né? E é esse que nos faz ser um e que nos trouxe até aqui, 23 anos de casado e amando um ao outro. Então, é assim que a igreja tem que ser, ela tem que procurar esse ponto de contato, né? E o ponto que nós temos, a própria Bíblia ensina isso, né? Tenhamos a mesma fé, o mesmo Salvador, um só batismo. E é isso que nos faz ser um no Senhor. Pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, tudo se refere aqui a Cristo Jesus, que é esse ponto de contato, é esse elo entre você e o seu irmão, a despeito das falhas e defeitos deles. Contextualizando ainda essa fala, nós percebemos que dons ministeriais foram dados por Cristo para você, para que você aperfeiçoasse o seu irmão. Ninguém pode aperfeiçoar um ao outro se houver um distanciamento, né? Se houver um pré-julgamento, se você não consegue se relacionar. Então, vamos partir para um lado um pouco mais extremo, né? São aqueles que decretam que você ou eu, nós, não nos encaixamos no perfil de crentes, né? Que nós somos até hereges, maldosos, maliciosos, prostitutos, soberbo, egocêntrico, fofoqueiro, mentiroso, né? É falso, não crente, é tanta coisa que esses pseudos irmãos falam que, na verdade, eles entram em contradição com a própria palavra de Cristo, consigo mesmo e com a perspectiva divina, né? Por quê? Suponhamos que essas pessoas, elas tenham razão ao meu respeito e ao seu respeito, né? Sejamos tudo isso. Jesus veio para esse tipo de gente. A igreja de Corinto era esse tipo de igreja. No entanto, o apóstolo Paulo estava ali, no meio dela, para santificá-la, para restaurá-la, para unificá-la no Senhor. E veja que essa unidade, essa restauração, ela, 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 ela não tem um prazo, como muita gente quer que tenha um prazo. Se eu tentei, já deu, para mim acabou por aqui. Vê que o apóstolo Paulo, ele, aqui no versículo 5 a seguir, ele vai deixando claro o nível, o grau, o tempo em que nós devemos lutar por essas pessoas, pela santificação, pela unidade da igreja. Versículo 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Você vê que eles tinham conhecimento de Cristo, eles tinham conhecimento da palavra, mas continuavam errando. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando ardentemente a revelação do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja repleta de dons por causa do testemunho de Deus confirmado neles. Ou seja, eles eram crentes de verdade, porque está sendo confirmado aqui o testemunho, mas mesmo sendo crentes de verdade, eles continuavam ainda errando. O qual também vos confirmará até o fim. Então, qual é o prazo de Cristo para confirmar você, para confirmar essa igreja, para confirmar aquele irmão pecador? É até o fim, né? Irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para você não achar assim, esse cara aí ele está querendo passar a mão no erro. Eu vou ler o comentário dessa Bíblia,
certo? Vou ler o comentário que diz o seguinte: Logos é a palavra, aqui no versículo 5, é o comentário do versículo 5. Logos é a palavra que expressa o pensamento que se forma na mente. A palavra evangelho pregada pelo apóstolo transmite o pensamento de Deus ao nosso entendimento. Por isso, a palavra é expressão do pensamento divino. O conhecimento é assimilação, a compreensão do que é transmitido e é expressado na palavra. E é expressado na palavra. Os crentes em Coríntios foram enriquecidos pela graça de Deus em toda a expressão do pensamento divino em relação a Cristo e em toda a assimilação e compreensão em conhecer a Cristo. Essa era, versículo 6, agora é o comentário do versículo 6, essa era a pregação de Cristo feita pelo apóstolo, não meramente com doutrinas objetivas, mas com experiências subjetivas, como um testemunho que se dá o testemunho vivo de Cristo. Esse testemunho de Cristo foi confirmado no interior dos crentes em Coríntios e entre eles aos serem enriquecidos em Cristo, como é mencionado no versículo 4 e 5. A palavra dom aqui, agora o comentário do versículo 7, a palavra dom aqui se refere aos dons interiores resultantes da graça, tais como o dom gratuito da vida eterna, está escrito em Romanos 6, 23, o dom do Espírito, Atos 2, 38, como o dom celestial em Hebreus 6, 4, não se refere aos dons exteriores, miraculosos, tais como curar, falar em línguas, etc., etc., que estão mencionados no capítulo 12 e 14 desse mesmo livro, né? Carta aos Coríntios. Todos os dons interiores são elementos constituintes da graça, são as coisas iniciais da vida que são recebidas da graça. Todos eles precisam crescer. E aí você vê no capítulo 3, versículos 6 e 7, né? Tem que haver um desenvolvimento, né, dos dons para que a igreja seja edificada, para que haja uma restauração na maturidade dos irmãos. Até o pleno desenvolvimento e a plena maturidade, está escrito aqui, os crentes em Coríntios não careciam dos dons iniciais em vida, mas faltava-lhes desesperadamente o crescimento em vida. Eles não precisavam de dons, porque eles já tinham, mas o que eles precisavam, na verdade, era de um amadurecimento, que viria por meio desses dons. Por isso que dons de toda sorte, eles são importantes para a igreja. Por isso, muitos que inicialmente tiveram enriquecidos na graça, ainda eram crianças em Cristo. E é essa expressão que Paulo vai usar em muitas cartas a respeito dos irmãos que viviam em pecado. Ele via o pecado deles como sendo terrível, nocivo para a igreja, nocivo para a própria salvação em Cristo, mas ele olhava para a mentalidade desses irmãos como sendo crianças em Cristo. Está escrito, né, lá em Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 14, depois, se você vê especificamente Paulo tratando essa igreja e esses irmãos como sendo crianças, é o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, entendeu? Então, deixa bem claro aqui que esses crentes falhos, errados, difíceis de conviver, eram amados por Cristo e não eram ímpios, eles eram crentes. Pois bem, eu não quero me delongar, mas dá para perceber o quão somos falhos na nossa missão. Qual é a nossa missão? Unificar a igreja, para que ela avance, ganhe almas para Jesus e adore ao Rei Jesus até que ele volte. Essa é a nossa missão, nós estamos falhando. Por quê? Porque nós, muitas vezes, atentamos somente para nós mesmos. É aquele apelo emocional, né? Ninguém me ama, eu também não vou amar. Ninguém me perdoa, eu também não perdoo. Fui traído, eu vou trair também. Ou então não quero papo, não quero... Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só, mas caindo na terra e morrendo, ele produzirá muitos frutos.
certo? Se você quer ser alguém que agrada a Deus, tem que lutar pela verdade. E a verdade é isso. Né? Terminando aqui com essa cena aqui do rancho. Né? Certo. Opa, a queda. No rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo. Deus abençoe.